Olá, quero contar como foi nesses dois episódios. Eu vou gravar esse vídeo e um outro para falar um pouquinho da minha experiência, dos meus insights, do que rolou na oficina que teve 5 dias aqui com Marcelino Freire, oficina de escrita literária. E muita coisa gostosa, dificilmente eu vou conseguir trazer a mesma energia e os mesmos insights que geraram lá, mas eu vou trazer aqui pelo menos dois insights no primeiro vídeo e dois insights no segundo vídeo para você ter aí uma noção de como foi participar dessa oficina criativa com Marcelino Freire. Foi maravilhoso. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer os símbolos, que foi uma das primeiras coisas que ele trouxe, que ele comentou com a gente, e a única palavra. Então, sobre os símbolos, o que eu achei assim super interessante é que eu me identifico muito com essa questão de símbolos. A primeira coisa que ele falou foi da algaroba, que é uma árvore do Nordeste. E quando ele chegou aqui, ele deu de cara com essa árvore e ele falou: Nossa, quando eu vi a algaroba, eu me lembrei da resistência, porque essa árvore no Nordeste significa resistência. E provavelmente aqui no deserto também deve significar resistência. Então, essa simbologia eu acho incrível para a gente usar como referência no nosso dia a dia, principalmente nesse caso. Ele está fora do habitat dele, né, fora do Brasil, e aí ele chega aqui e se depara com um símbolo que é tão importante para ele, a algaroba, uma árvore, o símbolo da resistência. É meio que como se ele estivesse chegando aqui e fosse abraçado por esse símbolo. Então, essas simbologias, essa questão da gente ter uma referência, eu acho que isso ajuda muito. E eu me identifiquei porque eu sou uma viajante do mundo e cada lugar que eu vou, eu gosto de me apegar, vou usar essa palavra, de me apegar a alguma coisa. Então, quando eu fui para o Senegal, por exemplo, eu vi lá um baobá, e esse baobá, cada vez que eu vou para a África, eu procuro um baobá para fotografar, para abraçar, para me sentir, que também significa resistência, para eu me sentir meio que em casa. Então, os símbolos, eles nos ajudam nisso. Símbolos são meio que como arquétipos para nós. E isso também ajuda no nosso repertório. Ele falou bastante de repertório, falou para a gente cuidar do nosso repertório, falou para a gente ter essa identificação e até para nossa escrita, né? Independentemente de você escrever ou não, essa simbologia, esse repertório, esse algo em que se apegar, ele é mais ou menos como uma parte do nosso repertório que a gente vai usar para a vida, não apenas para escrita. E eu não estou falando se apegar no sentido de, virou um amuleto agora. Não, não, é aquela lembrança, sabe? Poxa, algaroba, resistência. Que bom que eu tô aqui, que bom que eu resisti passei por tantas coisas e resisti até chegar aqui onde ele estaria, né, em Dubai, ou eu em algum outro lugar. Quando eu vejo o baobá lá na África, cada vez que eu vou para lá, eu fico pensando, poxa, que bom que meu povo resistiu. Então, esse símbolo, esse no que se apegar, não quer dizer um apego no sentido de amuleto, mas no sentido de se lembrar daquilo que realmente faz diferença, daquilo que realmente traz um conforto, uma alegria e essa sensação mesmo de pertencimento. Tenho certeza que quando Marcelino chegou aqui, ele teve uma sensação de pertencimento. Não só porque as brasileiras estavam ansiosas esperando por ele aqui, mas porque ele viu um símbolo que era bem importante para ele. E o segundo insight foi o primeiro exercício, a primeira atividade que a gente fez quando ele pediu pra gente, quando ele perguntou pra gente qual era a nossa única palavra. Qual é a sua única palavra? E aí cada uma foi falando sua palavra, e eu, obviamente, a primeira palavra que veio na minha mente foi coragem. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, mas coragem parece tão óbvio. Só que conforme as pessoas foram falando ali, as meninas, né, as mulheres escritoras que estavam ali, elas foram falando suas palavras, a minha história começou a brotar. E eu me lembrei de um professor da 7ª série, meu professor de história, inteligentíssimo, que falava para mim o significado do meu nome. E ele perguntava, você sabe qual é o significado do seu nome? Meio que brigando, sabe? Falando alto. E eu ficava meio com medo. O que será que ele está querendo dizer com isso? E aí ele dizia, seu nome é Andréia, do grego coragem. E eu não me lembrava dessa história, assim, não era uma coisa que estava fresquinha na minha cabeça. E ali, naquela única palavra, quando a gente começou a buscar ali a nossa única palavra e o significado, por que aquela palavra, eu me lembrei dessa história.
Então é bem interessante a maneira como a gente guarda as nossas histórias e as nossas memórias e aquilo que é importante para nós, porque nós somos feitos de histórias. Eu sou uma contadora de histórias, eu nada mais faço na vida do que contar as histórias, né? Desde as minhas histórias de infância, como as histórias do meio do caminho, as histórias das minhas viagens. Então nós somos contadores de histórias e nós podemos, através de uma única palavra, contar a nossa história. A minha história eu conto através da coragem. E a sua história? Você conta através de qual palavra? Qual que é a sua única palavra? Qual que é o seu símbolo? Será que você consegue tirar boas reflexões a partir desse vídeo aqui? E eu vou te convidar para assistir o próximo vídeo, que eu vou continuar para dar uma fechada, uma finalizada nessa experiência que a gente teve por aqui. Se fez sentido para você, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu te espero na próxima reflexão sobre a oficina de escrita criativa, de escrita literária, a oficina de escrita literária com o Marcelino Freire aqui em Dubai.